Alguns fenômenos são difíceis de explicar. Essa história começou em 2009, quando a NASA lançou a missão Kepler em busca de exoplanetas, ou seja, planetas fora do sistema solar. Em particular, o satélite estudou uma região do céu nas constelações Cygnus e Lyra de nossa galáxia. Essa área está marcada com pequenos quadrados. O satélite registrou a luminosidade de mais de 150 mil estrelas durante 4 anos, gravando dados a cada 30 minutos. Mas, em primeiro lugar, como ele estava procurando planetas? Ele estava procurando captar o momento em que um planeta passaria entre o telescópio e a estrela, levando a uma diminuição da luminosidade da estrela devido ao bloqueio de uma pequena parte da luz estelar. O que você vê aqui no gráfico é uma queda na luminosidade da estrela. Esse método de pesquisa é chamado de método de trânsito. Mas ao procurar exoplanetas, os pesquisadores descobriram um dos mistérios mais incomuns do nosso universo. Deixe-me explicá-lo. Para colocar isso em perspectiva, mostrarei como é um gráfico comum da luminosidade de uma estrela quando um planeta é detectado pelo método de trânsito. Júpiter é o maior planeta de nosso sistema solar. Não há planetas que excedam significativamente seu tamanho. Um planeta do tamanho de Júpiter reduz o brilho da estrela em cerca de 1%. Se estivermos falando da Terra como um raio 11 vezes menor que o de Júpiter, seu sinal no gráfico será quase imperceptível. Agora vamos voltar ao nosso mistério. Um grupo de pesquisadores e entusiastas examinou os dados obtidos pelo telescópio Kepler, esforçando-se para encontrar novos padrões, até que se depararam com o seguinte: havia um sinal estranho vindo de uma estrela chamada KIC 8462852, localizada a 1480 anos-luz do Sol. Em março de 2011, a luminosidade da estrela caiu em até 15%. Lembre-se de que mesmo os maiores planetas causam uma queda de 1% na luminosidade da estrela. Os trânsitos geralmente duram várias horas, mas, nesse caso, duraram uma semana e depois, o brilho voltou ao normal em questão de dias. Além disso, o sinal era assimétrico, o que significa que o objeto que estava bloqueando a luz emitida pela estrela não era redondo como um planeta comum, ou seja, ele poderia ser qualquer coisa, menos algo semelhante a um trânsito planetário normal. Então, nada mais aconteceu. Até fevereiro de 2013. Foi então que a verdadeira loucura começou. O fenômeno da estrela de Tabby. Inscreva-se em nosso canal e clique no botão curtir. Como eu disse, ocorreram várias quedas na curva de luz, com duração de 100 dias. Além disso, todos eles tiveram uma forma irregular e imprevisível. Aqui você pode ver alguns exemplos de curvas de luz em diferentes períodos de tempo. Pode-se ver facilmente o quanto essas curvas flutuam. Elas têm diferentes formas irregulares que não se assemelham umas às outras, além de terem diferentes durações. Em um determinado momento, a luminosidade da estrela caiu em até 20%. Isso indica que o objeto que estava bloqueando a luz era literalmente enorme. Por exemplo, sua área deveria ser 1000 vezes maior do que a da Terra. O que os pesquisadores precisavam fazer era descobrir o que havia de errado com essa estrela e explicar seu comportamento. A estrela acabou sendo chamada de Estrela de Tabby, em homenagem a Tabitha Boyajian, principal autora do estudo que relatou a descoberta. Uma queda significativa na luminosidade estelar pode ser observada em estrelas jovens que ainda têm um disco protoplanetário de gás e poeira. É esse disco que pode bloquear a luz. Mas a estrela de Tabby não parece ser jovem. A segunda hipótese atribui essa queda de luminosidade a um grande número de cometas. Mas o problema com essa versão é que deve haver um grande número de cometas, talvez 1000. Talvez até dezenas de milhares de cometas, para que esse efeito ocorra. De acordo com o estudo de Mohammed Sheikh, Richard Weaver e Karen Dahmen, da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign,
publicado em 2016. As estatísticas de Avalanche associam as misteriosas flutuações na luminosidade da estrela a processos estelares que ocorrem dentro da própria estrela, e não em objetos que a orbitam. Em seguida, eles afirmam que esse fenômeno ocorre porque a estrela está se aproximando de um ponto crítico de uma transição magnética. Para complicar ainda mais, Bradley Sheffer compartilhou uma nova descoberta em seu estudo, mostrando que, além da variabilidade de curto prazo, a estrela teve um eclipse que durou dezenas de anos. Essa queda progressiva na luminosidade estelar é altamente incomum e difícil de conciliar com modelos que envolvem processos estelares internos. Mas esse não é o fim da história. Ao escrever um artigo sobre a cintilação incomum da estrela, a doutora Tabitha Boyajian soube que seu colega Jason Wright afirmou que o telescópio Kepler era tão preciso que poderia hipoteticamente detectar enormes megaestruturas alienígenas ao redor das estrelas. Mas qual seria a aparência dessas megaestruturas? Se uma civilização cresce a uma taxa de 1% ao ano, ele leva apenas cerca de 3.000 anos para crescer 10 bilhões de vezes. Imagine uma civilização que cresceu tanto que esgotou toda a energia e os recursos de seu planeta. E a fonte de energia mais próxima é uma estrela local, como o nosso Sol. Essa civilização poderia construir estruturas enormes, como painéis solares gigantes, circundando a estrela como uma esfera e coletando sua energia. Toda a energia luminosa obtida seria convertida em outra forma. Por exemplo, em energia elétrica, e depois transmitida para algum lugar, digamos por meio de laser ou ondas de rádio, ou aplicada no local. Isso é chamado de esfera de Dyson. Uma civilização que pode usar a energia emitida por sua própria estrela pertence ao segundo tipo de civilização de acordo com a escala de Kardashev. Esse é um método de medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização, com base na quantidade de energia que ela pode usar. O tamanho dessas estruturas deve ser enorme. A distância da Terra até a Lua é de 385.000 quilômetros. E o tamanho do elemento mais simples dessa esfera seria cerca de 100 vezes maior. Além disso, se considerarmos essa estrutura aquecida pelo Sol até 1000 Kelvin como inofensiva, então o raio dessa estrutura será de cerca de 23 milhões de quilômetros, o que está dentro da órbita de Mercúrio. Ibrahim Semis e Salim Ogur calcularam o raio de diferentes tipos de anãs brancas em seu estudo intitulado Esferas de Dyson em torno de anãs brancas. Os resultados variam de 2 a 5 milhões de quilômetros, e a quantidade de matéria necessária para criar essas esferas com uma estrutura de 1 metro de espessura é equivalente a cerca de uma lua. Assim, quando essas estruturas se movem ao redor da estrela, elas podem bloquear sua luz. Isso pode explicar os desvios nos dados mostrados por quedas abruptas e anormais na luminosidade da estrela de Tavi. Mas essa teoria também tem uma série de ressalvas. Mesmo estruturas alienígenas enormes devem seguir as leis da física. Elas devem produzir uma enorme quantidade de calor. Mas isso está longe de ser o que os astrônomos realmente observam. Um estudo de 2017 torna essa versão ainda menos plausível. Por quê? Porque um objeto grande como uma esfera de Dyson deve bloquear a luz em todos os comprimentos de onda simultaneamente. Os pesquisadores descobriram que a luz infravermelha da estrela diminui menos do que sua luz ultravioleta. Qualquer objeto maior do que as partículas de poeira escurecerá igualmente todos os comprimentos de onda da luz ao passar em frente à estrela de Tabi. Isso significa que os objetos que bloqueiam a luz não podem ser maiores do que alguns micrômetros de diâmetro. Por isso, foi levantada a hipótese de que se tratava de uma nuvem de poeira. Isso praticamente exclui a teoria da megaestrutura alienígena, pois ela não poderia explicar o escurecimento dependente do comprimento de onda, disse Huang Meng, da Universidade do Arizona, em Tucson, o principal autor do estudo.
Suspeitamos, em vez disso, que haja uma nuvem de poeira orbitando a estrela com um período orbital de aproximadamente 700 dias, acrescentou. Mas isso levanta outra questão. De onde veio toda essa poeira para cercar uma estrela tão antiga? Em 2019, um estudo liderado por Miguel Martínez propôs uma explicação. Ele sugere que poderia ser uma lua gelada em ruínas. A substância que bloqueia a luz provavelmente tem uma órbita irregular. Os cálculos mostram que o seguinte cenário é possível: um grande planeta com satélites gelados e desorbitado devido à interação gravitacional com outra estrela. Como resultado, o planeta e seus satélites colidem com a estrela e entram em colapso. De acordo com os cálculos, em 10% dos casos, um dos satélites pode permanecer intacto e adotar uma órbita alongada. Durante milhões de anos, essa lua entraria em colapso gradual sob a influência da radiação estelar, ejetando uma nuvem de poeira que poderia bloquear a luz. O principal argumento para essa hipótese é que a luz deve ser bloqueada por pequenas partículas. No início de 2021, Logan Pierce e seus colegas dos Estados Unidos de América e do Reino Unido mostraram em seu estudo que a estrela misteriosamente escurecida é, na verdade, um sistema estelar binário composto por uma estrela de sequência principal do tipo F e uma anã vermelha menor. Eles descobriram que a estrela principal e sua companheira são um par de movimento próprio comum e um sistema binário gravitacionalmente ligado. Um objeto em uma órbita circular, de face para cima, com a atual separação de 880 UA e uma massa total do sistema de 1,9 massa solar. Teria uma velocidade de 1,4 km por segundo e um período de 18.600 anos. Escreveram. Logan Pierce argumenta que é improvável que a companheira afete atualmente a curva de luz da estrela principal, mas o amplo sistema binário provavelmente poderia ser uma parte do quebra-cabeça. Pelo que sabemos, a estrela de Tabby continuará a nos deslumbrar como um dos objetos mais misteriosos do universo por muito tempo. Escreva nos comentários abaixo qual teoria parece ser mais plausível. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo para que possamos ver quantos amantes do espaço existem por aí.